Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acima dos 106 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. E o alvo agora é outro. O alvo intermediário tá lá em 129 mil dólares. E eu vou te mostrar com base em dados, porque esse alvo, sim, é totalmente plausível. Vamos falar das altcoins também. Tem muita gente começando a ficar preocupada com as altcoins. Luan, o Bitcoin está subindo, mas as altcoins não. Será que é momento de eu trocar os meus ativos, as altcoins, por Bitcoin? Será que já era out-season? Bom, eu já te respondo que não, mas a gente vai detalhar com base também, base sólida, porque este é um momento bem propício para quem quer se expor em altcoins. É tudo com base, é claro que será tudo com base sólida, base gráfica, base em dados. Então, eu te convido a ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu vou fazer aquele pedido diário. Deixa aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns bons projetos para a gente analisar junto também no final desse vídeo. Mas vamos começar com o Bitcoin? Fechou uma semana absurda. A gente estava de olho nesse fechamento semanal e ele foi incrível. Foi turbinado por Donald Trump, colocando que o Bitcoin, sim, vai ser uma reserva muito importante da nova economia norte-americana. Isso por si só já vem acelerando o preço do Bitcoin e a gente está vendo um cenário extremamente bullish. Só que tem a MicroStrategy entrando no índice Nasdaq 100. A gente tem outros países também querendo colocar o Bitcoin em suas reservas. Japão, a gente tem a China liberando, ainda não de forma oficial, mas liberando mais e mais o mercado cripto, que era banido e totalmente proibido no estado chinês. Pois bem, a gente está vendo vários catalisadores positivos para o nosso amado Bitcoin. Mas enquanto a economia global, tradicional, seguir imprimindo dinheiro e aumentando a base monetária, pode vir notícia boa e até notícia ruim, este cara aqui seguirá se valorizando. E a gente fechou uma semana espetacular. Por quê? Porque a gente teve mais uma vez um martelo de força compradora. A gente teve queda e o mercado falou: nananina não, vamos seguir em alta. Pois bem, as melhores oportunidades no curto prazo, as melhores oportunidades dessas últimas semanas, para quem estava de olho em compras, foi sim segunda e terça-feira, principalmente para as altcoins. Mas o que a gente pode esperar agora do Bitcoin? Quarta-feira, conhecido como 18 de dezembro, teremos a reunião do Fed, o Banco Central norte-americano. A expectativa é que o Fed faça mais um corte na taxa de juros. E a coletiva de imprensa com o Jerome Powell, que é o chefão do Banco Central norte-americano, é de extrema importância. Porque se ele trouxer uma fala bullish, ou seja, a economia está caminhando muito bem, a gente pretende sim ter mais quedas na taxa de juros, a inflação está controlada, isso vai atrair sim investidores para o mercado de risco. E entenda, Bitcoin, mercado de risco. A gente tem sim volatilidade para esta semana, mas se a gente fechar acima dos 105 mil dólares esta semaninha, a gente confirma esses pivôs de alta. E o alvo, a partir de então, acaba sendo o nosso alvo intermediário, que a gente inclusive falou na semana passada. 129.669. Este é o alvo intermediário. Por que você está falando de alvo intermediário? Porque eu já trouxe em análises passadas que os alvos projetados pós-rompimento, principalmente deste canalzinho aqui, ó, a gente tinha um canal de acumulação que virou e confirmou uma bandeira de alta, tem alvos lá em 152 mil dólares. Só que a gente tem alvos intermediários antes dos 152 mil dólares.
Antes que alguém pergunte, eu não estou falando que o Bitcoin vai atingir com certeza 152 mil dólares e muito menos 129 mil. E nem que ele vai parar nesses pontos. A gente está traçando aqui cenários com base no gráfico. Não existe, obviamente, nenhuma certeza no mercado financeiro, certo? Então, certeza não existe. Mais uma vez, certeza não existe. Com base em dados gráficos é que a gente está apresentando estes cenários hipotéticos. Muito importante você entender isso. Então, não estou projetando e nem colocando como máxima certos valores. A gente está traçando tudo com base nos dados que a gente tem à disposição. Maravilha? E a movimentação atual e baseada no histórico é que uma vez que a gente recupera esta média vermelha, que é a média do P-Cycle Top, que é um indicador muito bacana, que tem duas médias, uma média longa e uma média mais rápida. E uma vez que a gente tem a perda da média vermelha e a recuperação, a gente tem a busca pela média verde. Então, a média verde tem subido e nos dá o número de 129.669. Podemos arredondar 130 mil dólares? Podemos. Uma vez que a gente está em fase de descobrimento de preço, a gente não tem nenhuma resistência. Então a gente pode sim caminhar para estas faixas. A gente pode também olhar que um fechamento como este que nós tivemos foi um fechamento que antecipou também uma grande valorização no final de 2020. Final de 2020 nós tivemos este padrão gráfico que lembra muito este padrão gráfico aqui, tá? Aceleração, a gente teve um homem enforcado, aceleração e confirmação, antecipando um cenário de forte alta para as semanas e meses posteriores. Então a gente tem tudo muito bem desenhado. Mas não esqueça, o que é necessário para que a gente veja estes cenários de aceleração, cenários de busca por faixas de 129 mil dólares, que é o ponto alvo da média longa do P-Cycle Top. Para que a gente veja isso, a gente precisa da boa e velha confirmação. Essa confirmação virá com o fechamento nesta semana. Eu vou colocar aqui, fechamento esta semana acima de 105.370. A máxima da semana passada, que fechou no último domingo. Então, próximo domingo, 21 horas, horário de Brasília, se a gente tiver esse fechamento acima desses pontos, check, confirmado, a gente abre espaço para valorizações bem mais interessantes. Só que eu estou vendo muita gente preocupada com as altcoins. O Bitcoin está subindo. E as altcoins, embora tenham subido muito, para muita gente, elas estão paradas. Será que elas simplesmente não vão mais subir? Essa é a pergunta de muitos, porque estão usando um indicador, e na minha humilde opinião estão usando um indicador que é muito bacana, da forma mais errada possível. Muita gente usa este indicador, que é o Altcoin Season Index, é o índice da Altcoin Season. Ou seja, quando a gente está nesses pontos, é Alt Season. E quando a gente está aqui, não é mais Alt Season. E uma vez que a gente foi lá em cima e está voltando tudo, quer dizer que a Alt Season acabou? E a resposta é claro que não. Não é o caso. Não estamos vendo o fim da Alt Season. Eu posso te afirmar com tranquilidade. Este não é um indicador mais correto para você usar para identificar se sim estamos em uma Alt Season ou não. Este é um indicador de curtíssimo prazo. E só uma dica.
Quando ele está mostrando pontos acima dos 70, 80, nós estamos em uma out-season micro e é o pior momento de compra. Quando a gente está mais próximo das faixas de 50, que está abaixo de 25, você sabe que é o momento do Bitcoin reinar. E, historicamente, isso indica que é o melhor momento de comprar altcoins. Então, quem comprou neste momento, hoje, está comprando em uma faixa muito melhor do que a que a gente viu no dia 4 de dezembro. Muito melhor. A gente está falando aí de 12 dias atrás, muito melhor. Acredite. Isso dá para ver no gráfico, é óbvio. E quanto mais este indicador cair, você tem que ficar ainda mais feliz, contanto que você entenda como identificar uma out-season. Eu vou te mostrar. O que é out-season que você está falando? Eu não sei o que é isso. Out-season é um período curto e extremamente agressivo em que as altcoins se valorizam muito mais do que o Bitcoin. O Bitcoin valoriza 100, as altcoins valorizam 1000%. Bitcoin sobe 100%, altcoins sobem 1000%. É este o cenário que muita gente está buscando. E quando que a out-season de fato acontece? Quando que a out-season começa? A out-season, ela precisa de alguns fatores. Ela precisa romper o topo anterior. A gente colocou o topo anterior, obviamente, aqui, que foi o topo do último ciclo, 69 mil dólares. Só que como a gente bateu esse topo em março, a gente colocou que a out-season, primeiro sinal de out-season iria aparecer pós-rompimento dos 74 mil dólares. A gente teve o rompimento, acelerou. Nesta fase aqui, em que o Bitcoin ficou no vai, não vai, sobe, não sobe, a gente viu a dominância, que é extremamente importante. Ela caiu. Então, o Bitcoin acelerou pós-eleição de Donald Trump e ele começou, na desaceleração, a haver uma migração do dinheiro do Bitcoin, não necessariamente derrubando ele, tá? Uma migração do dinheiro do Bitcoin para as altcoins. Ou seja, a gente começou a ver um cenário positivo, absurdamente positivo para as altcoins. Foi a partir do momento que a gente viu o rompimento deste que é um padrão de cunha ascendente, não é um canal de alta, é uma cunha ascendente que foi rompida para baixo e foi este cenário que trouxe toda a valorização desde o último mês, eu posso colocar de meados de novembro até meados de dezembro. A gente viu valorizações absurdas. Não se engane. Tem muita gente que está olhando para agora. Esse aqui não é o melhor exemplo, tá? Deixa eu ver. Está olhando para agora porque comprou aqui. E como que você compra topo e acha algo ruim? O ativo sobe nada menos do que 130% em um mês. Eu não estou falando de ativo pequenininho não, teve ativo pequeno que subiu já 1000%. Ele sequer tem uma correção e tem muita gente que já está falando que a out-season acabou. Ela acabou sim. Sabe, acabou? Acabou de começar, meu amigo. Acabou de começar. Por quê? Porque a out-season é marcada do Bitcoin rompendo o topo, da dominância rompendo padrões de alta e iniciando uma baixa, e do total 3 fazendo o quê? Pivôs de alta. A gente viu aqui no total 3 um padrão de xícara que nos levou também a uma confirmação de um pivô de alta aqui. Então a gente teve este como início da out-season. A partir do momento que a gente romper esta área, veja, a gente teve o rompimento, teste, tá vendo uma rejeição. A partir do momento que a gente acelerar, a gente vai ver já um movimento hiperagressivo para altcoins. O mesmo vale para o Others.
Total 3, o que é o Total 3? É o market cap das altcoins excluindo, na verdade é o market cap total, excluindo Bitcoin e Ethereum. Market cap das altcoins. O Others, que é um outro índice que eu uso, é o market cap excluindo o top 10. Ou seja, tem alfas, mas não aqueles ativos gigantescos. Alfas, mid caps, que são os ativos com market cap médio, as gemas, micro caps, meme coins. E aqui a gente ainda está até um passo atrás do Total 3. A gente ainda não teve esta pernada. A gente está em uma xícara também. Olha só, isso aqui é uma xícara com alvos muito acima. Quando é que eu vou ver então uma aceleração absurda do mercado de altcoins? Primeiro, ela começou, certo? Só que você vai ver este cenário ficando ridiculamente absurdo, que é um movimento real, agressivo para as altcoins quando a gente fizer um pivô de baixa. O que é um pivô de baixa? A gente teve uma movimentação de baixa neste padrão, certo? Ele rompeu para baixo. Início de alt season? Sim, joinha. É normal a gente formar um topo descendente? Totalmente. Por quê? Porque uma tendência de alta, ela termina quando a gente faz o seguinte. Teve isso, a gente forma um fundo, que é o que a gente viu. A gente está aqui, ó, forma um fundo, forma um topo descendente e perde este fundo. Aí é que começa uma tendência de baixa. Desde lá de maio de 22, a gente viu este movimento formando fundos ascendentes em um cenário de alta. Quando que a gente vai ver então essa queda, que é esta queda vertiginosa, que é esta queda que leva um dinheiro absurdo para as altcoins, que traz aquela alt season explosiva? Quando a gente perder estes fundos. E é natural que a gente veja, inclusive, até um teste da dominância nesta área. Por quê? Porque isso é um padrão de alta, foi rompido, a gente volta, forma topo descendente e aí sim cai. Justamente o que a gente viu aqui, queda, aí começa uma acumulação, que é o ponto em que nós estamos, e a gente tem a queda livre, queda livre. Tá vendo? Não tem nada de diferente. A gente está numa acumulação do Total 3? Tá. A gente está com uma acumulação de topo aqui, só que acima do topo anterior, tá? O Others, acumulação de topo também. E o Bitcoin? Está em 107 mil, amigo, ele está subindo, ele tem que puxar sim a dominância para cima, porque ele está se valorizando. Este é um movimento natural, padrão, sólido. Você quer ver a dominância subir com o Bitcoin subindo. Porque a partir do momento que ele está subindo, ele está puxando muito dinheiro. E a partir do momento que ele começar a desacelerar, você vai ver aquela montanha de dinheiro voltando para as altcoins. E é aí que muita gente se engana, fica olhando este indicador. Não, mas esse não é um bom indicador? É, de curto prazo. Só que você vem aqui, ó, no Altcoin Season Index e você olha para o anual também. É o anual que vai te dar uma noção macro do que está acontecendo. A Alt Season ela só acaba quando o do curto prazo, tá? Altcoin Season, bate lá 95 e fica combinado a este indicador Altcoin Year Index em faixas também elevadas. Quer ver? Eu te mostro com base em dados. Tá vendo aqui, ó? Opa, 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 opa. Olha só. Final de 2020. Iniciou a alt season. Veja como a gente sobe. Sobe, 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 sobe. Ficamos lá em cima, perto de 88. Foi o período que também a indicação de curto prazo aqui, altcoin season, ficou batendo 95, 95. O que a gente teve no último ciclo que foi diferente? Uma pandemia, ou seja, um cisne negro. A gente teve fortes correções e aí a gente teve aquele topo duplo. O que a gente viu? Qual foi o topo novamente do mercado? Quando a gente atingiu estas áreas aqui, extremas para o ano das altcoins.
E aí, amigo, a gente já estava com a dominância lá embaixo, tá? A gente já estava com a dominância aqui, ó, nessas faixas aqui, no final, no mínimo do mínimo. E aí a gente começou a subir e acabou bull market de forma completa. Então, a gente não teve a out-season explosiva. A gente está em 6% de progresso dos 100% da out-season. Quando a gente tiver a perda destes fundos, é que aí o negócio vai ficar maluco, explosivo. Mas não se engane, não é para você ficar convertendo altcoins para Bitcoin. Porque muita gente confunde, acha que o Bitcoin está subindo, a dominância subindo, as altcoins vão ficar paradas. Não, as altcoins sobem com o Bitcoin, porque o Bitcoin é um farol. Só que é justamente neste momento que você tem as melhores oportunidades, porque as altcoins seguem baratas. A gente subiu. A gente subiu aqui, subiu. Mas o que tudo indica, do ponto de vista gráfico, histórico, com base histórica, com base em dados on-chain, com base completa, a gente enxerga que existe ainda assim uma movimentação para os próximos meses. E é neste período aqui que você tem as melhores oportunidades. É aqui, ó. Se você não comprou as altcoins aqui, nestas faixas, antes do Trump vencer, você já está vendo alguns valores até um pouco discrepantes, mas tem muita opção ainda. Só que essa janela ela está diminuindo. Deixo claro isso e vou falar em todos os vídeos. A janela de oportunidade vem diminuindo. E o que você tem que fazer é identificar narrativas, setores, ativos e entender o momento. Eu estou aqui te explicando, com base gráfica. Eu quero saber se você concorda com isso que eu estou falando. Mas é necessário, sim, vital, para você que quer passar o próximo Natal cheio de dinheiro no bolso, que você saiba exatamente o que fazer nesse momento. Como é que você sabe o que fazer? Como é que você vai descobrir o que fazer? Com conhecimento. Não adianta nada. Não adianta você achar que você é o espertão só porque você pegou 15 dias de alta. Não, não é o caso. Não é o caso. Vou repetir, não é o caso. Muita gente se destruiu por um movimento da semana passada. Foi um movimento ridículo. Acredite. Poxa, mas caiu 25%, 30% vários ativos. Ridículo. O que eu estava esperando? E você viu eu falar aqui. Estava esperando para comprar, amigo. Eu estava com caixa. Eu fiz várias compras. Tenho caixa hoje? Tenho. Nossa, o caixa é infinito? Não, é um percentual. Percentual do meu capital total. Falei 2 dias atrás sobre as minhas vendas pontuais, realizações de lucro. O que eu estou fazendo? Eu sou um cara que estou me preparando. E se não acontecer? Ótimo. Tá subindo, eu estou ganhando dinheiro. E se cair? Ótimo. Enquanto a gente tiver um cenário macro bullish, eu vou comprar de forma melhor. Então eu realizo lucro aqui, compro um pouco aqui, faço realizações pontuais, giros leves de carteira, não fico comprando e vendendo toda hora. Isso é coisa de maluco, tá? Eu tenho um portfólio e ele vai se ajustando levemente. Mas os pesos pesados estão muito bem. Só que se você não sabe nem do que eu estou falando, saiba que o seu bull market ele vai ser exatamente como se você entrasse em um octógono com um lutador de MMA. Você realmente acha que valendo um cinturão você vai sair vivo? Quantos minutos você acha que você vai durar? Eu tenho feito essa analogia porque eu quero que todo mundo entenda o que é entrar no ringue do mercado financeiro. Eu estou há 16 anos neste mercado. Se você entrar no ringue comigo despreparado, você sabe que você vai ser nocauteado. E é isso que o mercado vai fazer com você. Os mais experientes, aqueles que adquiriram de fato conhecimento, sabem exatamente o que está acontecendo e qual é o ponto em que nós estamos. E o que você pode fazer? Sim, eu vou vender o meu peixe.
Você pode simplesmente investir no seu conhecimento. Porque se você acha que pouco dinheiro sem conhecimento faz dinheiro, ou muito dinheiro sem conhecimento faz dinheiro, você está muito enganado. Pouco dinheiro pode fazer dinheiro sim de forma consistente, com os pés no chão, sem loucura, sem, ai meu Deus do céu, você vai ficar rico. Não, isso não existe, tá? Isso é trabalho dia após dia, mas pouco dinheiro com conhecimento é possível sim fazer dinheiro. Muito dinheiro com conhecimento, aí você vira um monstro. E o que eu quero te convidar? Quero te convidar a conhecer e a investir no seu conhecimento através do grupo Prêmio e grupo do Desafio. 2 grupos fechados em que eu apresento 100% do que eu faço. Você tem acesso à minha carteira, aos meus trades, metodologia por trás dos meus investimentos. Você tem planos. Hoje eu atualizo o plano de investimento com os meus integrantes para a semana, plano de investimento da semana. O que eu vou fazer se o mercado não continuar a subir? Vamos colocar esse cenário. Se o mercado simplesmente cair, se o mercado continuar subindo, quais são as opções? Qual é o movimento macro? O que eu tenho que ficar de olho? Quais são os ativos que estão interessantes? Ativos que eu já tenho na minha carteira, outros ativos que estão no setor que eu defini e que eu quero aumentar a exposição? Eu vou apresentar estes planos e você tem acesso ao plano macro, plano micro, metodologias. Por que eu defini que eu tenho que investir nesse setor? Você tem acesso a tudo. Além de ter diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos 2 grupos do Telegram fechados, Prêmio e Desafio. E tem mais! A gente tem uma parceria com a corretora BitJet, que chega junto, então você paga ainda mais barato, tem ainda mais desconto. Você quer mais informações? Basta você acessar nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, é um grupo gratuito. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto. E a gente vai te passar todas as informações. Agora, enfim, meu Deus do céu, Luan fala muito. Ótimo, quer conteúdo rápido? Tem rede social para isso. Tá aqui, quer aprender? Então, agradeço quem ficou até agora, porque os aventureiros já foram embora. Pois é, essa é a verdade. Vamos analisar os bons projetos que muita gente está pedindo. E eu estou aqui com ativos tradicionais. Se você quiser um vídeo com ativos novos, novas narrativas, também coloca aí embaixo. A gente vai fazer cada vez mais análises. A gente já tem um quadro Sextou com Gemas. Toda sexta a gente analisa várias gemas que você pede. Então se você quiser outras classes de ativo, eu estou à disposição para receber esses insights, essas mensagens aí e a gente criar um novo quadro com mais análises. Bom, vamos lá. Near, Litecoin, ENA, Pendle, AnkR, FET, One, Link, XLM e AVAX. Ativos que valorizaram relativamente bem. Tiveram correções? Sim. E agora ainda estão em faixas interessantes do ponto de vista gráfico. Isso é muito importante. Eu aqui vou falar de gatilhos gráficos. Não vou falar se você obviamente deve comprar ou vender, porque aqui eu só apresento vídeos educacionais, não tem indicação de compra ou venda. É extremamente importante que você entenda que eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, faz seu dever de casa, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. É extremamente importante que eu sempre deixe claro que aqui eu trago análise de gatilhos, sim. Análise gráfica, aí um Fibonacci, aí a gente vai olhar o volume, a gente vai olhar a parte básica e é aquilo que eu uso no dia a dia, tá? Não uso nada de diferente. Eu uso o básico, arroz com feijão, para fazer as minhas avaliações. Só que se você não quiser aguardar nenhum gatilho gráfico, você deve fazer o quê? O DCA. Eu venho falando do DCA porque neste momento ele pode ser bem interessante. Só um adendo, é vital que você estude cada um dos projetos, combinado? Isso é muito importante. Vamos lá. Near acelerou muito bem, pivô de alta, teve uma correção na semana passada. 38,2,
50%. Atingimos essa área. A gente ainda não atingiu a área de 618. Se você tiver essa oportunidade e gostar deste projeto, saiba que este é o ponto mais oportuno. Então, a gente já está se aproximando da faixa de 38,2 novamente. É natural isso, mas não sei se veremos 5,88 a 5,31. Qualquer correção pode abrir espaço para mais valorizações. Uma vez que a gente teve a alta, a acumulação em baixa, bandeirinha de alta, e a gente abre espaço para buscar o topo histórico, de acordo com as projeções gráficas. Litecoin acelerou bem pra caramba, fez uma retração na semana passada, atingiu 50%. Litecoin está bem forte, então eu não vejo tanta oportunidade agora, a não ser que ele volte para essas faixas aqui, entre 110 e 87. Se ele voltar para esses pontos, você pode aproveitar. ENA. Lembra que a gente falou de ENA? Quando que a gente falou de ENA? Você lembra disso? Você lembra porque você me acompanha tem bastante tempo. A gente falou de ENA quando? Quando estava aqui. Aqui. A gente viu o padrão sendo rompido, foi lá em cima, voltou para teste, ele atingiu uma retração de Fibonacci 618 e era a área de ombro, cabeça, ombro. Lembra que a gente falou do potencial de fazer 10 vezes? Olha, do ponto de vista gráfico, este é um ativo que caiu absurdamente, chegou a cair aí na oportunidade de compra 84%. É um ativo que abre espaço sim para uma valorização, já está em 400% e para mim tem um potencial de muito mais altos. Só que agora não tá bom. Não adianta querer comprar a ENA a, sei lá, vamos ver quantos por cento do topo. 30% do topo não é o melhor momento de comprar. Já era, amigo. Você vai ter oportunidade se o projeto corrigir para estas faixas aqui. E não adianta você achar que você vai fazer 700 vezes como quem comprou nesses pontos inferiores, tá? Quem comprou aqui tá rindo à toa e nem tem tanto tempo assim. A gente falou sobre isso aqui, ó, começo de outubro, tá? A gente falou em setembro, rompimento, teste. Agora, por isso eu tô falando, a janela de oportunidade vem se fechando. Agora, o que você tem que ficar de olho? Nas faixas de 0,94 a 0,70. Se isto trouxer o preço, se este movimento trouxer o preço para estas faixas, aproveite, certo? O que mais que a gente tem? Pendle. Ninguém queria comprar Pendle aqui, né? Ninguém queria. Agora todo mundo quer comprar Pendle. Eu vejo que para comprar Pendle, do ponto de vista de risco e retorno, é o pior momento. Por quê? Está muito próximo do topo. Se renovar esse topo, vai acelerar agressivamente, mas está longe. Longe do quê? De uma oportunidade. Olha só, eu tenho que traçar deste fundo a este topo. Eu poderia ficar traçando aqui, mas a gente está falando de investimento, a gente não está falando de trade. E para investimento, eu tenho que ficar de olho nessas faixas. Ah, mas tem um padrão aqui, Luan, que rompe para baixo. Pode ser? Pode até ser. Lembra que eu falei ontem que o Bitcoin estava num padrão que normalmente rompe para baixo, mas em cenários de bull market ele vai desrespeitar esse tipo de padrão? É o mesmo que vale para Pendle. Ah, ele tem uma cunha aqui ascendente, ou um canal, vamos de canal. Tem um canal aqui, um canal de alta. Poxa, isso é um padrão que normalmente rompe para baixo. Se ele tiver um rompimento para baixo, aproveite a oportunidade entre 5,12 e 3,80. Tá? Nesses dois preços aqui, a gente tem a oportunidade. Só que nada impede que ele faça este movimento, invalide este padrão e vá para o espaço. Então você tem que ficar de olho. Você não pode ficar confiante demais na correção, principalmente quando a gente está falando em uma out season, em Bitcoin renovando máximas, em ativos acelerando absurdamente. Se você tiver uma oportunidade, aproveite. Se ele romper o topo, aí sim você também terá uma oportunidade com a maior probabilidade de alta. Olha só o que a gente traçou. Anki R. Ó, pode acelerar e corrigir.
que ele fez? Ele não fez uma correção aqui. Ele foi pro espaço, amigo. Ele nunca mais voltou. Eu acho difícil ele voltar para esses pontos aqui, ó. 0,31. Teria que cair ainda bastante. É impossível? Não é impossível. Mas, diante do cenário atual, a gente traça um Fibonacci. Tá? A gente tinha um round bottom. Tá? É um fundo arredondado. Diante de... Por que eu tô aqui? Aqui. Agora sim, tá no semanal. A gente teve um fundo, um topo. Ele se aproximou muito da faixa de 618. Agora, o que pode ser feito? Aproveitar que ele ainda está numa faixa de buy zone. De acordo com o Price Action, ainda está numa faixa de buy zone. Faixas de buy zone mais interessantes acabam sendo 0042, 0038. Retração de Fibonacci. Acelerou, corrige base de preço e aí sim abre espaço para mais valorizações. Tendência de alta. FET segue num ponto interessante. Se beliscar 38,2, que está em 1,60, ou até, quiçá, cair e voltar para esta linha de tendência de alta, que é uma faixa de suporte crítica, pode ser bem oportuno. Se por um milagre ele voltar a 1,30, quem perdeu as oportunidades anteriores poderá aproveitar. One, olha isso, foi para o espaço e agora? Agora é rezar para corrigir, para alguém tentar comprar, né? Foi lá para o espaço. Compraria agora? Se eu gostasse muito do projeto, sim. Estivesse chegando agora, até compraria, tá? Dependendo do meu gostar do projeto. Só que, para mim, Luan, ficaria mais interessante 0029, 0024 alto, que são as faixas de Fibonacci. Isso poderia acontecer? Poderia. Poderia. Se o Bitcoin corrigisse para essas faixas, poderia, aí tudo bem. Mas não existe nenhuma garantia de que isso vá acontecer. Então aqui ainda é uma faixa de buy zone muito pior, neste caso, de quem teve a oportunidade aqui no finalzinho de novembro. Vê? Olha a diferença, olha o espaço de tempo. O projeto saiu de 0,15, ele dobrou, ele triplicou. É muita coisa. Por isso, qual é o melhor momento de comprar, na minha humilde opinião, quando a dominância ainda está ali? Ó, fazendo isso daqui, ó, tá ali, em acumulação. A partir do momento que começar a cair, eu vou vir aqui falar, já era, as opções são essas. Do ponto de vista gráfico, que não quer dizer que eles venham a subir. Hoje a gente ainda tem muita opção sim. Link, não corrige, não para de subir. A família Trump está comprando, oh meu Deus. Não para de subir, não para de subir. Vai comprar aqui? Eu acho perigoso. Risco e retorno não é favorável, tá? Tá longe de ser favorável. Saiu de 10, foi para 30. Eu aguardo correções se elas acontecerem nestas faixas. Ou eu vou buscar um oráculo alternativo. Existe um oráculo alternativo? Na verdade, existem vários, tá? Para você que quer se expor. Mas aqui, na minha humilde opinião, 23, a partir de 23 a 30 dólares, depois deste movimento de alta, com o RSI semanal batendo em sobrecompra, nesta fase inicial de out-season, acho perigoso. Só isso. XLM, olha só, agora sim, ó, XLM começa a corrigir. Um monte de gente queria comprar XLM, comprou XLM aqui. Aí, fica desesperadinho, por quê? Porque o mercado corrige 44% e ele atingiu a primeira fase de retração de Fibonacci. A primeira. Ele pode corrigir mais? Opa, se pode. A gente cansa de ver projetos corrigindo 50%. Aí quem compra na euforia, o que acontece? Vira liquidez de quem compra barato. Você acha que quantas pessoas compraram aqui? A 009, que está até mais baixo, tá? Muita gente comprou aqui. E sabe quem está perdendo dinheiro? Esses caras que compraram aqui estão vendendo para quem está comprando aqui. Por isso que a gente está vendo essa retração. E é uma retração que começou, ela pode se intensificar se esses caras aqui começarem a vender.
Você tem que entender que quando o ativo explode, se você está vendo ele aqui, você já está vendo atrasado, você já está num risco absurdo. Por isso eu venho falando, tem certos projetos que você tem que aguardar, não adianta você entrar num FOMO. O mínimo que você pode fazer é um DCA, é um Dollar Cost Average, compras escalonadas, tá? AVAX. Acelerou bem. Minha visão se mantém a AVAX. Deu uma ótima oportunidade aqui nessa porradinha para a faixa de 38,2, mas eu aguardo isso daqui, ó. Eu vou até ajustar. Pincel. Eu aguardo isto aqui. Ou é isto, ou é isto, tá? Vou colocar em azul. Azul, beleza. Estes são os movimentos, para mim, plausíveis em AVAX. Ou ele confirma o rompimento e volta para um teste, ou ele faz uma retração, uma nova retração, que eu não faço a menor ideia se vai acontecer ou não. Mas para mim, do ponto de vista gráfico, atualmente, você só tem essas duas opções. Maravilha? Então, recapitulando rapidamente, Bitcoin tem muito ainda para subir do ponto de vista gráfico. A alt-season não acabou. As altcoins, do ponto de vista gráfico também, tem muito a entregar. Então, se tem muito a entregar e você compartilha desta visão, talvez este movimento aqui seja um movimento abençoado, o melhor movimento para quem está chegando agora. Por quê? Porque quando começar a cair, meu amigo, as coisas tendem a subir. Como assim, Luan? Quando a dominância começar a cair, a tendência é uma out-season absurda. E a gente está na fase inicial, 6%. Eu coloco aí, 6% de progresso. A gente tem muito pela frente. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.